Salve galera, tamo no ar, tamo juntos aqui nessa quarta-feira, dia de jogo de Libertadores, Fluminense fechando a fase de grupos na liderança, já está classificado para as oitavas como líder, mas quer ampliar essa vantagem e quer garantir vantagens no mata-mata. Vou explicar exatamente qual é o cenário, em que posição o Fluminense pode ou deve chegar essa noite, caso vença o Alianza Lima. Informações sobre o time vou repassar para vocês e dizer qual a escalação que eu acho que vai estar em campo com o Fernando Diniz essa noite. Tudo sobre o jogão a partir de agora. Vem! O Paulinho procurou, colocou e Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, cara, tá errado, né? Não custa nada, cara, é 0800, clica aí embaixo no botão da inscrição e deixa o like para você me ajudar aqui sempre aqui no meu trabalho, pra gente chegar em muito mais gente. Inscrição e like é tudo 0800, tá bom, gente? Vamos falar de Fluminense e Alianza Lima, jogo logo mais 9h30 da noite no Maracanã. A primeira preocupação do Fernando Diniz com o time é evitar cartões amarelos, sobretudo dois jogadores que estão pendurados e que poderiam desfalcar o time na fase de oitavas de final. Um deles muito importante. Cara, eu não consigo pensar nessa hipótese de não ter o goleiro Fábio nas oitavas, porque o Fluminense hoje tem uma situação, digamos, no mínimo preocupante, né, na posição de goleiro. Principalmente porque o primeiro reserva do Fábio, nas escolhas do Diniz, é o Felipe Alves, que apavorou o torcedor do Fluminense quando participou de um jogo nessa temporada, principalmente, acho que naquele clássico contra o Botafogo. O cara foi um desastre, né, gente? Felipe Alves levou 4 gols do Botafogo e se mostrou completamente inseguro durante toda a partida. A galera ficou apavorada de imaginar o Felipe Alves eventualmente como titular. Imagina o cara jogando uma partida de oitavas de final. Ah, mas tem o Vitor Eudes também. Sim, mas com o Diniz, nas escolhas do Diniz, quando ele relaciona os jogadores e bota e forma o banco de reservas, não tem revezamento entre Felipe Alves e Vitor Eudes, não. É sempre o Felipe Alves. Então o Vitor Eudes, que mostrou muito mais capacidade e fez bons jogos no começo da temporada, ainda sob o comando do Marcão, foi muito bem, pegou pênalti e tudo, a galera ficou muito mais confiante em relação a ele. O Vitor Eudes hoje é o terceiro goleiro do Fluminense. Então, gente, voltando aqui ao assunto dos cartões amarelos, Fábio e Manuel estão pendurados, tem 2 cartões. Se levarem um cartão essa noite contra o Alianza Lima, estão suspensos para as oitavas de final. Imagina ficar sem o Fábio, pelo amor de Deus, né? Vai ter que ficar muito atento em relação a isso. Nas oitavas de final, para quem tem dúvida, a Conmebol zera os cartões, mas isso vale a partir dos jogos das oitavas. Quem for punido na última partida da fase de grupos, como é o caso do Fluminense essa noite, se levar o terceiro amarelo, vai cumprir sim no primeiro jogo das oitavas de final, que vai acontecer só em agosto. Aliás, tem sorteio já das oitavas na próxima segunda-feira. Não vai dar para ser um sorteio absolutamente completo, não vai dar para a gente saber todos os times, porque no grupo C tem jogos atrasados envolvendo os confrontos com o Grêmio, né, por razões óbvias da tragédia no Rio Grande do Sul. O Grêmio está com 2 partidas atrasadas que vão ser realizadas nos dias 4 e 8 de junho, as duas, portanto, depois do sorteio, que acontece no dia 3, na próxima segunda-feira. E o cenário para o Fluminense, gente, que vai ser o primeiro colocado do grupo, já é garantidamente o primeiro colocado, embora ainda possa ampliar essa vantagem, mas o Fluminense vai enfrentar times do pote 2. Ele vai estar no pote 1, onde estarão os times classificados em primeiro nessa fase de grupos, e no pote 2 estarão os times classificados na segunda colocação, incluindo 2 rivais, 2 times clássicos regionais. Botafogo se classificou ontem à noite no empate com o Júnior Barranquilla, e o Flamengo venceu o Milionários com facilidade no Maracanã, se classificou em segundo. Tanto o Botafogo quanto o Flamengo se classificaram em seus grupos em segundo lugar. Significa dizer que podem ser sorteados como adversários do Fluminense, um dos 2, né, na próxima fase. E a chance disso acontecer, para quem gosta de matemática e percentual, é de 25%. É uma chance de 1 em 4. Por quê? Porque são 8 times no pote 2, né? Serão 8 times definidos no pote 2 e 8 no pote 1, onde estará o Fluminense. Então, dos 8 times do pote 2, 2 são cariocas, Flamengo e Botafogo. Se você souber fazer conta aí, 8 dividido por 4, tem 2, né? São 2 times ali, então tem 25% de chance do Fluminense pegar um rival
carioca na próxima fase. O que você acha, hein? Eu acho que é bom evitar. Acho que é bom evitar nesse momento. É claro que jogo é para ser jogado, lambari pescado, o Fluminense tem que encarar quem vier, é óbvio que sim. Mas nesse momento o Flamengo vive um momento bom e o Botafogo também está em clara ascensão. Acho que é melhor guardar esses confrontos se forem acontecer um pouquinho mais para frente, para quartas de final, para semifinal, se é que vai ter que cruzar com um deles. Se pudesse escolher, eu prefiro pegar um outro time sul-americano. Quem sabe o Fluminense não pega o segundo colocado do seu próprio grupo, porque pode acontecer. No sorteio da próxima segunda-feira, um desses três aí vai estar também no pote 2, né? Ou Cerro, ou Alianza, ou Colo-Colo. E o Fluminense pode até enfrentar um deles na fase de oitavas de final, mesmo tendo sido eles times que estavam no grupo do Flu nessa fase de grupos. Vamos esperar. Por mim, acho melhor evitar os confrontos, os clássicos cariocas. Agora, se vencer o jogo, né, esse é um assunto, claro, sempre muito importante, porque o Fluminense, se vencer, vai pular para 14 pontos. E, gente, hoje, nesse momento, né, nessa quarta-feira pela manhã, o Fluminense já é a 5ª melhor campanha da Libertadores, com alguns jogos ainda a acontecer, mas a posição de momento é 5ª melhor campanha. Se vencer o Alianza Lima logo mais, tem chance até de ser 2ª melhor campanha no geral na fase de grupos. É praticamente impossível, é muito improvável, né, mas pode acontecer. Ele tem outros 3 times, além do Atlético Mineiro, que já venceu e foi a 15 pontos, tem mais 3 times à frente do Flu. Então hoje tem 4 times na frente. Não tem como alcançar o Atlético, que nesse momento é a melhor campanha, com 15 pontos, mas tem 3 times logo atrás, que são River Plate, Talleres e Palmeiras. Esses 3 têm 13 pontos, estão 2 à frente do Fluminense. Então, gente, resumo da ópera, é importantíssimo vencer, sim, né, para ter esse salto na pontuação e ter possíveis vantagens de decidir em casa nas fases de mata-mata. Lembrando que o Alianza Lima vem para esse jogo precisando vencer. Então não vai ser uma carne assada, porque o Alianza Lima, se vencer o jogo, é a única forma de ter possibilidade de passar a próxima fase. Ele tem que vencer no Maracanã, então não acredito que vai vir tão retrancado assim. Ou pelo menos não é um time que vai ficar atrás o tempo todo. Vai ter que sair para o jogo de alguma forma, nem que seja em velocidade nos contra-ataques. E, na verdade, é isso que está esperando que aconteça, é isso que o técnico Fernando Diniz imagina que vai acontecer. Por isso, ele ontem fez um treinamento em que ele focou, né, na estratégia do Fluminense, primeiro de furar a retranca adversária. Porque ele imagina que o Alianza vai atacar, mas vai atacar sempre em velocidade, né, sempre tentando sair, pegando o Fluminense desguarnecido, o Fluminense vai muito à frente, sobe todas as suas linhas, normalmente a última linha marca no meio campo, né, quando é Felipe Melo, quando é Martinelli, fica todo mundo ali em cima da risca do meio campo, e eles conseguem enfiar aquelas bolas longas nas costas dos zagueiros do Fluminense. Então o Diniz imagina que isso vai acontecer, né, e ele fez um treinamento específico para tentar neutralizar esse tipo de contra-ataque do Alianza Lima e também, ofensivamente, para furar o que ele acha que vai ser uma linha muito forte, ali de 6, 7 jogadores ou mais, na última linha do Alianza Lima, tentando conter, né, estacionando um ônibus, fechando-se completamente para evitar que o Fluminense faça suas infiltrações, faça jogadas em profundidade. Vou repassar o que eu trouxe ontem à noite aqui, né, tá repercutindo por aí. A notícia é: Fernando Diniz treinou com 4 atacantes, John Kennedy, Arias, Keno e Cano. Né? Claro que Kennedy e Cano tendem a ficar mais adiantados nessa formação, com Arias e Keno, Arias pela direita, Keno pela esquerda, um pouquinho mais atrás, numa segunda linha de ataque. Mas 4 atacantes, o que sugere que ele vai colocar em campo hoje, se confirmar o que fez no treinamento, sugere que ele vai com uma formação 4-2-4, né? Como fez durante a Libertadores do ano passado, estreou isso contra o Olímpia e fez nas 2 partidas contra o Olímpia nas quartas de final e deu certo. O Fluminense venceu no Maracanã 2-0 e venceu novamente por 3-1 jogando lá no Paraguai. Aliás, quando ele estreou o 4-2-4 foi quando lançou pela primeira vez o John Kennedy como titular na Libertadores, naquela partida de ida no Maracanã contra o Olímpia. Então, o que ele deve fazer essa noite, conforme a notícia que trouxe ontem à noite, é exatamente repetir essa estratégia, inclusive com o John Kennedy como atacante. John Kennedy, Arias, Keno e Cano. Qual é a minha expectativa de escalação, já que ele treinou também com o Marlon ontem como titular em boa parte do treino? Marlon foi testado como titular ao lado de Martinelli e ao lado de Felipe Melo. Sugere uma tendência de que ele esteja com a ideia de usar o Marlon
como titular essa noite, né? Não é garantido, mas a não ser que ele não tenha gostado do desempenho do Marlon no treinamento, a possibilidade do Marlon ser titular essa noite, voltando de um longo período depois de lesão, depois de cirurgia, a possibilidade é bastante considerável, menos provável do que John Kennedy, que eu diria que é praticamente certo de estar no ataque. Mas o Marlon tem boa chance também essa noite. E o Guga, gente, formação de agora, o Guga é o favorito na lateral direita. Então qual é o meu palpite, né? Não é informação, porque ainda pelo menos duas dúvidas aí, qual é o meu palpite de escalação para essa noite no jogo entre Fluminense e Alianza Lima? Acho que ele deve vir com Fábio, com Guga na lateral direita, acredito que ele venha com Marlon e Felipe Melo na zaga e Marcelo na lateral esquerda. Meio campo com Martinelli e Ganso, tá? Há uma possibilidade também do Martinelli jogar como zagueiro, e aí provavelmente com Marlon ao lado dele ou com Felipe Melo, mas eu vou apostar em Martinelli e Ganso no meio campo, e na frente Arias, Keno, Cano e John Kennedy. Será? Vamos aguardar. Escalação 1 hora antes, a gente vai se encontrar hoje à noite, como vocês sabem, como sempre, na melhor live aqui no canal Ilan FC. Deixe seu palpite sobre a escalação, sobre o jogo. Qual é o seu palpite do placar, hein? Para mim, 3-1 Fluminense. E para você? Deixa aqui embaixo, larga o like, se inscreve e a gente se vê. Valeu!